vamos passar para o que está de fato aqui na difusão de poder cibernético do texto do Joseph Nye. Lembrando que se fizer muito tempo que já não se lembra do que estudou nas aulas passadas, retorna os apontamentos, o apontamento feito, né, sobre o texto do Karl Deutsch, porque aqui no Karl Deutsch eu tento passar uma visão tradicional, né, do ponto de vista do poder, é um texto escrito nos anos 70, e aqui já uma concepção que está na mesma linha de argumentação, ou seja, está dentro do paradigma liberal, né, os dois autores, e, sendo que o Alisson não, é um realista, tá? Então está num outro paradigma, para vocês terem esse acesso. E neste caso, a gente vai fazer uma atualização do que a gente pode entender sobre o que é poder nos dias de hoje. Bom, o texto do Nye, ele vai retomar algo que ele já vinha falando, né, conceitos que ficaram muito comuns nos meios de comunicação, não só no campo acadêmico, né, que é a ideia de poder duro ou hard power, e poder brando, soft power, e depois ele vai falar sobre poder inteligente. Eu não vou focar muito nisso, tá? Inclusive está no vídeo anterior da aula passada, onde ele trata sobre isso. A minha ideia é tratar um pouco como que o poder pode ser analisado, né? Porque ele adiciona um elemento ah, que envolve as relações sociais, inclusive as virtuais ou digitais. Então, o poder pode ser visto, em primeiro lugar, como recurso, e, em segundo lugar, como resultados comportamentais. Então, o que seria o poder enquanto recurso? Então, é aquilo que a gente já veio conversando nas aulas, né? Então, um recurso envolve recursos, vamos dizer assim, concretos, do ponto de vista de poder militar, por exemplo. Né? Mas envolve também situações contextuais. Então, o, é a habilidade de se posicionar diante de um contexto, não é? Utilizando os recursos disponíveis para se alcançar os resultados esperados, ou seja, mudar o comportamento de outro ator, não é? Impedir, atacar, eliminar, bloquear, estimular e assim vai. Então, para que haja conversão de comportamento, ou seja, o ator A quer interferir no ator B, ele se utiliza de recursos, dos recursos disponíveis. Então, uma variada gama. Os mais conhecidos é a força física, né, e os recursos econômicos, que vão permitir você fazer uma coerção a partir de física e uma coerção econômica também. Né? Então, a ideia de poder como recurso é sempre uma faceta da análise. Né? E aqui ele coloca também o poder enquanto resultado do comportamento. Ou seja, ele está tentando aqui não só ele vai colocar a questão da coerção, da recompensa e da atração. Mas é a ideia de que o poder sendo exercido de uma forma que os resultados esperados, não é, podem ser obtidos, não é, com uma combinação de coerção, ou seja, eu vou fazer um estímulo
negativo, né? Ou seja, é uma punição, né? Recompensa, eu vou fazer um estímulo positivo, né? Ou seja, se você fizer isso, você ganha aquilo, então é vamos dizer assim, uma ação mais racional, né? Para que haja essa conversão de comportamento, e ele acrescenta a questão da atração. E aí é onde talvez seja a parte mais interessante do foco que o Nye dá às questões do poder. E a atração é quando você estimula, usando vários elementos possíveis, é, comportamentos semelhantes, né? Ou aceitação, né? Uma obediência que está mais no nível da internalização dos valores que o ator mais que é o que está procurando mudar o comportamento do outro tem. Então é a parte mais interessante aqui que a análise desse texto permite. É lógico que o texto que foi colocado para vocês, né, foi outro. Né? Ele fala um pouco disso, né? Vai falar sobre essas questões, né? Ah, o, eu estou usando alguma coisa que não vem só do texto que vocês leram. Tá? Então é por isso que eu estou dizendo isso. Mas eu tentei focar só alguns aspectos. A leitura é importante do texto completo, porque ela vai mostrar muito como o poder chamado poder cibernético ocorre. Né? Porque todo o contexto modifica, toda a estrutura das relações sociais se modificam. Né? Todo o comportamento, as práticas vão se alterando devido aos novos recursos tecnológicos. Então é importante essa leitura atenta. Um analista de relações internacionais nos dias de hoje necessita desse tipo de conhecimento, tá? É cada vez mais visível. Então, o que seria para ele o poder duro? Tá? Aí é a face da coerção. Ou seja, eu consigo fazer uma pressão, quando eu digo o ator que tem o poder, consegue fazer uma pressão de forma muito objetiva. Né? Então, olha que envolve fatores tangíveis. Está errado ali o acento. Como força e dinheiro. Então, força é a ideia de um assaltante tem poder sobre o assaltado, porque ele tem uma arma apontada para a pessoa. Então, isso é uma possibilidade de força. Né? Um país que tem um poder militar grande diante de outro país, ele consegue, com a força, mesmo que ela não seja utilizada, mudar o comportamento do outro ator, seja pelo exercício da força efetiva ou pela ameaça. Né? E o dinheiro, né, os recursos econômicos, é a mesma coisa. Você pode utilizar do poder econômico para que o ator modifique seu comportamento, né, na medida que ele pode ter custos muito importantes se não mudar esse comportamento. Então, é a face mais fácil e clara do poder, que é o hard power. O poder brando, o soft power, já tem alguns componentes diferentes. Né? Então, ele foca no que a gente pode chamar de formação da preferência. E o que seria essa formação da preferência? Veja, os atores que se comportam na sociedade ou no sistema internacional de acordo com certas preferências. Então, pode ser que um ator tenha preferência por um determinado tipo de status. Né? Então, o status pode ser um fator onde um ator pode influenciar o comportamento dos demais. Não é? Então, observe, muitas vezes a gente vê, no caso concreto, às vezes lideranças políticas mesmo. Então, o Brasil deve participar da OCDE, né? Por quê? Porque é o clube dos países ricos. É lógico que tem questões objetivas,
comércio, ampliação de negócios, mas muitas vezes a questão de ser parte de um clube seleto de países considerados ricos e desenvolvidos pode estar também influenciando essa decisão, né? Mesmo que às vezes tenha custos econômicos, não importa se é no curto, no médio ou no longo prazo, em torno dessa decisão. Então, o soft power tem essa força do quê? De atração, que ela é importante. Então, a formação da preferência é um componente importante, porque a preferência é algo mutável, né? Você pode dizer assim, vamos dizer que as preferências de uma pessoa ou de um ator político, um Estado, uma organização, uma liderança, um partido, seja lá o que for, ele tem as suas preferências sendo compostas diante de interesses concretos, né? Interesses claros, por exemplo, o interesse de sobreviver, o interesse de ter uma boa alimentação, o interesse de ter, manter o seu padrão de vida, né? O interesse de exportar mais, e assim vai, com os seus valores, né? Os valores que podem envolver questões que vão desde questões de hábitos culturais quanto religiosos e assim vai. Então, a preferência ela vai se moldando ao longo do tempo. Então, sendo mutável, os atores, diante das situações que se colocam, podem usar elementos para que as preferências também sejam manipuladas, né? Ou organizadas, vamos dizer assim. Então, a ideia do poder brando é a ideia de que um ator tem capacidade de influência. Não é? Lembra que a gente falou de influência e poder, que é muito difícil, muitas vezes, de você delimitar o que é influência, o que é poder, ou se são duas faces da mesma coisa. Então, é possível utilizar dessa sua capacidade de influenciar e para que um ator modifique o seu comportamento. Né? Muitas vezes é confundido a ideia de poder brando com a ideia de que é o poder exercido através de componentes culturais. Grande parte mas não é só isso. Não depende muito do contexto também. Né? Depende muito do tipo de constrangimento social que é possível criar as ações. Né? Então, tem outras coisas que vão além desse elemento cultural. É uma grande parte do negócio, mas não é tudo. Então, se, por exemplo, os Estados Unidos têm um padrão de vida e tem uma indústria cultural e tem certos valores que ele difunde ao longo dos anos pelos meios de comunicação, pelos produtos da indústria cultural, não é? E ele pode o quê? Acabar estimulando a cópia desse tipo de comportamento. Então, de alguma forma, é um elemento cultural importante no exercício do poder brando norte-americano. Né? O que, muitas vezes, no mundo, hoje em dia, o presidente Trump tem atrapalhado, né? Tem prejudicado essa capacidade de usar esse poder brando. Então, o poder brando é a ideia de tentar fazer o quê? Ações que estimulem a atração, uma argumentação, um posicionamento que busque persuadir o, o, o ator que é objeto do poder para que mude seu comportamento. Aqui tem algo aqui, tem dimensões de agência quanto de estrutura. Nesse momento não vou entrar nesse assunto, mas já vai tendo que agência e estrutura é uma coisa que a gente vai ter que estar lá no final da disciplina compreendendo um pouco, tá? Envolve um pouco das concepções mais modernas sobre a teoria em relações internacionais. Então,
Poder brando, na essência, olha lá, é a capacidade de afetar outros utilizando meios cooptativos de ajuste de agenda, persuasão e produção de atração positiva para a obtenção de resultados preferidos. Não é para decorar isso, é para entender. Então, observe. Eu vou utilizar meios cooptativos, eu quero cooptar, né? Eu quero atrair, eu quero estimular um comportamento similar. Né? E quando fala de ajuste de agenda, onde estão aquelas preferências? A agenda é composta por essas preferências. Né? Então, eu vou dar prioridades maiores a temas específicos em detrimento de outros. Um pouco é isso que está sendo colocado. Então, é a capacidade de persuadir. Né? E produção de uma atração positiva, ou seja, é uma atração que ela não vem pela coerção, é uma atração que vem porque é interessante, ela é vista como algo importante. Vem muito do relacionamento social, que também, no fundo, é feita uma analogia no âmbito dos estados e dos atores internacionais. Então, para que se obtenha resultados preferidos, ou seja, o ator A utiliza de todos esses elementos que a gente colocou para conseguir a conversão do comportamento de B. Né? O que recursos de poder envolve? Né? Então, envolve o que? Instituições. É o caso da OCDE, foi o que eu coloquei. Instituições, valores. Né? O próprio caso da OCDE também tem valores, ideias, a ideia de liberalismo econômico, a ideia de respeito ao Estado de Direito, né? A ideia de que o comércio pode produzir desenvolvimento e riqueza, esse tipo de coisa, né? E veja que às vezes tem coisas escritas erradas aqui, porque é anotação minha, tá? Não é uma aula perfeitamente feita, só estou usando para facilitar. Eu poderia falar sem mostrar o que eu estou lendo. E eu vou escrevendo no mapa mental de qualquer forma aqui, tá? Então tem lá cultura e falta espaço. Então, a legitimidade percebida das políticas. Então, por exemplo, muito da tentativa de mudar o comportamento no campo do meio ambiente, né, é essa ideia. Olha, você não pode agir assim, né? Você não pode destruir a floresta, porque então veja, é a construção de construções, a construção de constrangimentos sociais muito grandes que mudam o comportamento de atores. Veja o caso do Brasil, do Bolsonaro, e do ministro de Meio Ambiente, que ele não está muito importando aí para o que acontece na Amazônia, mas a pressão internacional ela não é exercida somente pelo recurso econômico, do tipo assim, olha, se você fizer isso, eu não vou mais comprar a sua soja, por exemplo. Isso é uma coerção econômica, é um poder duro, né? De um ator, de um ator internacional em relação ao Estado brasileiro. Mas também é uma forma de que, olha, se você fizer isso, você vai está fazendo uma ação que é percebida na comunidade internacional como não sendo legítima, mesmo que ele tenha soberania sobre o Estado, sobre o seu território. Né? E se quiser, pode queimar toda a floresta. Na verdade, não pode, porque se fizer isso, vai ter alguma ação internacional coercitiva no uso de força e econômica muito forte. Né? Então, mas não é legítimo diante da situação que a gente tem no mundo atual, né? Onde tem um aquecimento global e assim faz. Então, não é só uma questão de legalidade, é uma coisa de construção da legitimidade das políticas existentes. Então, acho que deu mais ou menos para entender o que é o poder brando. Não é? Aí, onde ocorre o avanço do Joseph Nye no campo do poder? Poder, um monte de autores trabalham. É legal o livro que ele escreve, porque ele tenta retomar os autores. Se tiver a oportunidade de ler o livro, O Futuro do Poder, é bem interessante. Você vai aprender muito das diversas definições sobre poder e como ele tenta adaptá-la
aos dias de hoje, né? Então, o poder relacional é, é onde ele vai ter a inovação da teoria dele, né? Ele vai dividir em três faces. Na verdade, ele vai tentar dividir a ideia de poder relacional, que é o poder enquanto relação social, é, em três camadas analíticas, vamos dizer assim, né? Então, a primeira face que ele coloca, que ele chama de comando de mudança. Então, observe, aqui ele está colocando que o comando de mudança é aquela face mais trabalhada no campo da teorização sobre poder. Mas ele diz, ó, não é a única, é uma dimensão do poder. É aquela a face mais fácil. O que ele fala, ele explicou um pouquinho lá no texto que foi da aula passada, no vídeo da aula passada. Então, o que é? É quando eu uso recompensas. Então, é o uso do poder, a força e a economia. Né? É a face mais objetiva, mais clara, mais transparente do poder. Então, você entende basicamente a partir disso. Então, o alvo do poder, né, sabe que aquele poder está sendo exercido. Né? E ele sente o efeito do poder de A. Então, ou seja, a fonte do poder ela está bem clara, bem definida, bem perceptível, e B, que seria o alvo desse poder de A, diante daquela situação, ele muda o seu comportamento. Então, ele ou limita suas ações. Né? Essa é o comando de mudança, é o fundamento do que se chama poder duro. Ok? Daí vem a segunda face, que ele chama de controle das agendas. Então, veja, aqui é aquela transição. Né? Eu estou transitando do comando de mudança, né, ou do poder duro, para o que ele pode chamar de poder cooptativo. Tá? Então, as agendas, né, essa mudança no comando, controle das agendas, das agendas políticas, né, dos atores políticos, né, ela é fundamentada, né, ela é realizada, né, através das ideias, de crenças e instituições, né, que vão moldando essas questões. Né? Então, eu tenho ideias que, se eu promovo essas ideias já podem fazer ajustes de agendas. Então, por exemplo, veja o caso. É lógico que as ideias não se dão no vazio, mas veja um caso clássico. Antes de 2001, o atentado das Torres Gêmeas, a questão do meio ambiente ela estava mais importante, a questão do comércio talvez estivesse mais importante, né? O sistema multilateral estava em evolução, mais forte, né? Não é tão simples, mas tinha muitos conflitos, mas o multilateralismo estava crescente ainda, né? E aí o que ocorre? Ocorre o ataque das Torres Gêmeas. A agenda, principalmente dos Estados Unidos, que é uma potência importante e influencia todo o comportamento no sistema internacional, ela muda. Né? A agenda ela é mudada de uma forma por hard power, né? Mas aí a agenda muda para o campo da segurança. Né? E a partir de então, a gente vai olhando que vai tendo toda uma modificação de ideias, de crenças, instituições. Né? Então, isso vai tendo reflexo no sistema internacional como um todo. Então, esse é um exemplo. Né? E antes não, se tinha uma possibilidade, um caminho que estava indo, né, mais gradual, onde o multilateralismo nas relações internacionais estava se consolidando em vários campos, econômico, comercial, ambiental, né? E daí vai ter uma dificuldade aí importante. Então, observe que o contexto é fundamental para a análise de como as ideias, crenças e instituições exercem o seu papel no mundo. Então, o controle de agenda, eu conseguindo estimular um tema de uma agenda internacional, eu vou conseguir limitar as estratégias dos atores. Então, se eu consigo, se é possível aumentar a importância na agenda internacional da questão ambiental, então muito das estratégias
que não respeitam o meio ambiente ou é muito focada em combustíveis fósseis e assim vai, elas são limitadas, né? Então você vai falar, por enquanto dá, mas eu já tenho que ir olhando outras questões, né? Então o controle de agenda é algo muito importante. Então olha lá, o alvo pode ou não saber de que essa agenda está sendo controlada e estar consciente do poder de A. Então não é uma coisa tão internalizada, ela está no limiar, ela é uma ação racional, não é? Mas também começa a ter, está em processo que muitas vezes a ação é tomada, né? O comportamento é modificado e não pode ser que não haja tanta consciência de quem está fazendo esse controle da agenda, ok? Então, incorpora elementos do poder estrutural, tá? Incorpora elementos do que é daquele poder mais duro, né? Estrutural do ponto de vista de qual posicionamento que um determinado ator tem diante do sistema internacional, né? E é um elemento importante de poder cooptativo, ao mesmo tempo tem esse poder da cooptação. Né? Então ela foca muito nessas duas coisas, né? A combinação, vamos dizer assim, do poder duro com o brando também, né? E assim, e aí vamos para a terceira face, né? Então aqui estávamos no controle das agendas e aqui no estabelecimento das preferências, que a gente já falou um pouco. Ah, ela contrasta e complementa o comando de mudança, ou seja, é, é, não é só faça isso porque eu quero que você faça e se não fizer você vai sofrer tais consequências. Mas é a capacidade de já não só de controlar a agenda, porque a agenda ela se baseia no controle da agenda, mas no limite. Ó, eu posso ou não posso fazer isso porque tem constrangimento, eu vou perder economicamente, esse tipo de coisa. Aqui já não. O controle, a modificação das preferências é quando você vai tendo crenças, percepções, né, e preferências alteradas. Né? Então, ou seja, o ator vai internalizando, né, internalizando essas crenças, os valores, né, o tipo de percepção que faz, internalizando esse modo de agir do ator A, vamos dizer assim, da fonte de poder. Então, olha lá. Aí, neste caso, é improvável que B tenha consciência disso, né? Ou entenda o efeito do poder de A. Então, é improvável. Pode ser que ele tenha uma plena consciência disso, né? Mas pode ser que não. Né? Então, é onde o poder cooptativo chegou assim no seu ponto mais interessante, porque ele combina os elementos de poder estrutural, né? E exerce de fato essa cooptação. Uma cooptação tão forte que muitas vezes é, é, é quase inconsciente. É muito perceptível isso nesse caso que eu coloquei do Brasil e a decisão de participar na OCDE. Importantes atores políticos que com ação internacional, não estou falando só do Estado, né, do presidente, mas parlamentares, às vezes, setores econômicos, né, que são atores importantes, empresários, grupos de empresários, associações, né, é, colocam, vê isso como importante, ele está cooptado por essa ideia, mas muitas vezes o resultado concreto, objetivo, pode ser desastroso do ponto de vista de um setor econômico. Né? Então é interessante isso. Então, muitas vezes, a motivação principal ela é algo que já está incorporado subjetivamente no comportamento do ator, e não necessariamente uma questão real. Real que eu digo, quando eu digo real, nem é duro falar real, porque você mudar o comportamento porque você acredita em algo é tão real quanto você mudar o comportamento porque está sendo ameaçado pela força, por exemplo.
né? Mas ela perde o elemento objetivo, né? Aquilo que, por exemplo, dá sustentação a um determinado setor econômico. Então, pode ser que as consequências, e aí pode ser ou não ter consciência, ou tem desconhecimento dessas consequências, são vamos dizer assim, não valorizadas. E daí um ator pode tomar decisões, aceitar e internalizar comportamentos que podem entrar em conflito com os próprios elementos que garantem a sua sobrevivência econômica, por exemplo. Não é? Então, essa ideia de poder relacional é a parte mais interessante do texto, onde vocês precisam dar o foco nisso. Né? Aí o poder inteligente é a capacidade justamente de moldar o soft power com hard power. É um pouco do que foi colocado no vídeo anterior, do Joseph Nye. Também é algo que ele está olhando muito para os Estados Unidos. Do ponto de vista acadêmico, para o momento nosso e para os nossos objetivos, não vejo algo tão importante nesse momento. Né? Mas é mais focar nas definições gerais de poder duro, poder brando, e como esse poder relacional, que absorve todas essas dimensões, podem ser entendidas.